Vamos falar do Rio Grande do Sul, gente, porque, infelizmente, essa é uma tragédia sem precedente. Nós temos 80% do estado debaixo d'água, né? São 401 municípios abalados pelas cheias aí, pelas chuvas, né? Já foi decretado estado de calamidade pública. A gente tem aproximadamente por volta aí de 400 mil pessoas desabrigadas, né? É lamentável, eles padecem aí por água potável, por roupas, né? Agora, eu quero aproveitar a mesa, né, que é muito especialista no tema da segurança pública, para a gente falar dos problemas também. Porque, infelizmente, eu não sei onde vai parar a nossa humanidade. Né, com essa catástrofe, né, com tudo isso, com imagens deploráveis que a gente assistiu a semana inteira, e a gente ainda tem casos de estupro, de roubo, de saqueamento. Subtração de menor. Subtração de menor, quer dizer, lamentável. E aí eu queria aproveitar um pouquinho, então, aqui a presença de vocês para a gente falar sobre isso. Primeiro eu queria alertar, porque também vai ter um outro tipo de golpe que é muito frequente nessas situações. Algumas pessoas aproveitarem a escassez de água e de alimentos para elevarem os preços, né? Ou seja, como a demanda está muito grande, então eu vou lá e vou aumentar o preço de tudo, né? E aí nós também estamos falando de uma prática criminosa. Então eu queria que a gente alertasse a população do Sul como se precaver numa situação dessa, o que a gente pode fazer no sentido de ajudá-los nesse tipo de orientação. O senhor quer começar, doutor Ivan? Eu quero começar dizendo que eu também sou a favor de que o dinheiro do fundo partidário eleitoral vá para o Rio Grande do Sul. Sim, que é uma campanha. Eu também sou a favor. É uma campanha de todos nós aqui, comentaristas da Jovem Pan. Então, que bom. Eu sou a favor também. Ficando um pouco no direito penal, que é realmente a minha área, falando de calamidade pública, o nosso ordenamento jurídico ele trata isso de uma maneira pífia. É uma agravante genérica. Que agrava quanto? Não sei. Quanto o juiz quiser. Não tem agrava de a metade, agrava de 1/3. Não tem. Então, essa é uma agravante genérica. A única circunstância jurídico-penal nesse tipo de situação, assim, deveria ter um negócio do tipo, olha, fez o aumento abusivo, deveria ter a pena pelo dobro em calamidade pública, Sim. Triplo, o que for. Nesta situação que a gente está atravessando e que a gente não vê a água cedendo de jeito nenhum, quer dizer, ela persiste ali, isso vai durar muito tempo ainda. Lamentavelmente. E assim, o que a gente tem que fazer para evitar as pessoas serem exploradas? Eu acho que aí entra a caridade, entra o que nós estamos fazendo, que todo mundo faz, de contribuir, porque a água tem que chegar, a comida tem que chegar, o cobertor tem que chegar, a roupa tem que chegar, e tem que chegar de graça para quem está nessa situação. O pessoal não perdeu só a casa, como se fosse pouco. Perdeu casa, perdeu emprego, eles estão sem receber dinheiro. Sim. Como é que eles vão comprar água, pagar água cara? Quer dizer, então aí vai ter que ter uma participação forte do Estado, que vem negligenciando o Código Ambiental já há muito, né? É uma participação forte do Estado e a população, porque o Estado só não vai dar conta, a não ser que ele manda o dinheiro do fundo partidário, né? Aí dá. Exatamente, porque nós estamos falando de reconstruir um Estado inteiro. É verdade. Não são cidades, são 401 municípios, 80% do estado do Rio Grande do Sul. É lamentável o que a gente viu essa semana, inclusive crianças desaparecidas, né? Um bebê que não se sabe para onde foi levado, né? Tem aí um bebê ainda sumido nessa história toda, mas a gente também vê muitos voluntários e pessoas, voluntários civis, né, que a gente também tem que aqui parabenizar, porque estão se expondo ali a leptospirose, a tantas doenças, mas para salvar vidas, sejam elas de animais ou de pessoas, né? Isso é muito bonito. O brasileiro é solidário, né? O brasileiro é solidário. E segundo a Secretaria de Cidadania, de Direitos Humanos e Justiça lá do Rio Grande do Sul, ao menos 47 pessoas já foram presas, já estão presas, não somente por crimes patrimoniais, saques e extorsão,
no meio dessas pessoas, 7 pessoas foram presas por crimes sexuais, por estarem ali aproveitando essa calamidade pública, esse desastre, essa desgraça que a população ali do Rio Grande do Sul se encontra para a prática realmente perversa de crimes sexuais. E o que a gente tem também lido em noticiários são extorsões no sentido de cobrança para resgates, impedimento dos resgates dos voluntários. Os voluntários já estão temerosos de continuarem no resgate no período noturno. Então, é uma situação em que a gente começa a desacreditar o quão submundo pode estar a alma dessas pessoas que aproveitam as tragédias, os desastres. E aí foi suscitado se haveria ou não aí os doutores, todos aqui na mesa, não sei se compartilham da mesma opinião que eu, se seria assim necessário a decretação da garantia da lei e da ordem, que seria operações pelo presidente da República, no caso das Forças Armadas entrarem e exercerem as funções das Forças de Segurança Pública. No meu sentir, no meu entender, acredito que ainda não. Eu vejo que outras forças de segurança pública estão indo de outros estados, exemplo de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, para auxiliar nesse policiamento ostensivo preventivo, também para auxiliar nas investigações. E acredito que o Exército, nesse momento, é mais importante nos resgates do que no exercício da função das polícias, das forças de segurança pública. Eu não sei se os doutores compartilham da mesma opinião, se você compartilha da minha opinião. Até na construção de infraestrutura de emergência, né? Porque a gente está lidando com uma situação que é um cenário praticamente de uma guerra. Então, cidades que estão sofrendo com desabastecimento, em alguns casos, porque todos os acessos à cidade ficaram inviáveis. Então, é importante, nesse sentido, ter todo o aparato estatal possível para restabelecer o básico da infraestrutura para que a população que está sem água, sem energia, sem comunicação, em muitos casos, possa ter a sua vida minimamente de volta dignidade, ao normal, com o mínimo de dignidade, né? Coisas que são muito básicas e que estão completamente obstruídas no contexto dessa tragédia sem precedentes, né? Eu acho que um ponto essencial que nos faz pensar sobre tudo isso, primeiro, para além de todas as questões que eu acho que merece um programa à parte sobre prevenção de desastre, sobre política ambiental, que o Brasil, infelizmente, não leva a sério de forma sistemática há décadas, que é uma realidade dos extremos climáticos cada vez mais frequentes. E é fato que isso aconteceu no Rio Grande do Sul, mas se tivesse acontecido em qualquer outro estado brasileiro, nós não teríamos condições de lidar. Mas também do ponto de vista da resposta imediata do Estado. A Bahia, 3 anos atrás, há muito pouco tempo, também já passou, claro que não nessa litoral norte mas de São Paulo. Litoral norte de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia. Quantos programas já fizemos aqui falando sobre isso, né? E uma coisa que me chamou muita atenção foi como foi necessário, diante de uma catástrofe dessas proporções, que o governador Eduardo Leite aparecesse quase com um pires na mão, pedindo socorro para os outros entes federativos. Ou seja, a gente precisa, com um caso dessas proporções, na minha visão, ter um aprendizado institucional. Ou seja, o que são protocolos de cooperação entre os diferentes entes federativos para casos excepcionais que exigem apoio do Estado brasileiro. Porque, no fim das contas, o que a gente está falando é sobre a capacidade das instituições que são sustentadas pelos nossos impostos estarem lá na hora em que é mais necessário. No fim das contas, é disso que a gente está falando. Então, a gente precisa, na minha visão, a grande lição aí é como precisamos reformar o Estado brasileiro para que ele tenha mais agilidade e capacidade de resposta para os reais dilemas da população. Repito, nas condições atuais, essas situações de extremos climáticos serão cada vez mais frequentes. A gente precisa aprender algo institucionalmente nessa história, para além das polarizações políticas de um grupo partidário que quer apontar o dedo para o outro. O ponto-chave aí é como vamos aprender como sociedade a lidar melhor com
casos excepcionais de desastre como esse. E aí você tocou num outro ponto muito importante, que infelizmente tem gente que está aproveitando da situação para produzir fake news também. Porque, além de tudo, a gente está sendo atropelado por uma quantidade enorme de fake news. E dos dois lados. Exatamente, de politização da situação. Gente, pelo amor de Deus, a gente está falando de pessoas que perderam a dignidade. Quando é que nós vamos começar a ter mais empatia com o próximo? É um absurdo o que as pessoas estão fazendo em termos de fake news. Ou seja, a gente não pode só falar do criminoso que está lá tomando os bens das casas, enfim, invadindo casas, etc. A gente também tem que falar das pessoas que estão em casa, que poderiam estar sendo solidárias com a situação, poderiam estar sendo voluntárias e estão criticando quem está fazendo. Quem doa. Fulano doou menos, esse daqui doou, mas fez propaganda. E você, o que você está fazendo efetivamente? Eu queria pegar um gancho do Mano para dizer assim, muitos anos atrás, bota uns 15 anos, eu li um artigo de uma indiana, ela era, sobre o Brasil, ela era responsável na ONU por tratar de catástrofes naturais. E ela falava o seguinte: o Brasil é o único país do mundo, e ela era mundial, que sabe o que vai acontecer, quando vai acontecer e onde vai acontecer a catástrofe. Falou, e vocês só tem uma catástrofe. Tem país que tem terremoto, que tem maremoto, furacão. Eu falo assim, isso, eu li há uns 15 anos, então, não se faz nada, não há zero política para preparar as instituições para saber lidar com esse negócio. Me permita algumas, para tentar. Primeiro que não é novidade. Né? Veja, a própria lei de economia popular, que é de 51, prevê como crime a exploração. No artigo 3º, inciso 6º, a exploração no aspecto econômico. Quem explora, quem aumenta preço, quem comete esse crime. 51. E a agravante genérica do Código Penal, artigo 61, inciso 2º, a linha J, diz que a pena será aumentada em ocasião de incêndio, naufrágio, inundação ou qualquer calamidade pública ou desgraça particular do ofendido. Ou seja, isso década de 40, década de 50, ou seja, isso já existiu. O problema é que, na modernidade, o que a gente pode fazer? Eu quero pegar a linha do Mano. Eu vou voltar um pouco, falar que isso não é um problema do Brasil e a gente tem que copiar as soluções. Katrina, Nova Orleans, presidente Obama. Foi extremamente criticado, porque foi muito parecido com o que aconteceu agora, está acontecendo no Rio Grande do Sul. Foi extremo, porque demorou muito. Mas assim, não dá para esperar que haja um comando. O país é uma federação. Lógico que as unidades federativas têm autonomia, mas coisas como essa, e o exemplo de Santa Catarina de 10, 12 anos atrás, ainda é presente na nossa memória, sabe? Só quem tem pouca idade não lembra disso. Perfeito. Caiu. Santa Catarina foi dizimada da mesma forma. Nós tínhamos um governo que é assemelhado a esse, correto? Foi criada a Força Nacional. Por quê? Porque o Estado, diante dessas características, ele não tem condições de sozinho dar conta. As próprias forças policiais estão inundadas. As famílias dos policiais, as famílias das pessoas que deveriam estar fazendo da defesa civil, né? O requisito para ser da defesa civil não é morar no alto. Então está todo mundo envolvido. Por isso que a federação tem que funcionar como federação. Perfeito. E não tem que ter comando, tem que ter gatilho automático. Cadê a Força Nacional? E quem pode fazer isso? São as forças federais. Força Nacional, Exército, Marinha e Aeronáutica. Chega a ser, não que não tenha humanidade o governador, mas alguém pedir para outro governador ajudar, chega a ser, lastimado. É infantil. Por quê? E por que o governador X, Y, Z tem que fazer? Porque quem tem que fazer não faz. Então tem que ter reserva alimentar. Onde estão as comidas, os alimentos estocados para as várias calamidades do Brasil? Tem. Se tem, chegaram. Cadê as aeronaves? Então a gente não precisa pedir para jogador de futebol, rico, bilionário,
dar helicóptero, porque o país tem essa obrigação. Então, assim como o acidente que a gente discutiu, que sirva de exemplo. Ou seja, essas mortes têm que ser indenizadas fortemente pelo país, pela União. Por quê? Porque eram mortes que podiam ter sido evitadas. Perfeito. Totalmente evitadas. E o patrimônio, assim, nós vamos fazer o quê com o Rio Grande do Sul a partir de agora? As pessoas, porque assim, tá todo mundo, não estamos falando de um prédio que caiu, que é desgraça, mas assim, é uma comunidade de cidades que vão acabar. Eu falava hoje com uma gaúcha, são cidades pequenininhas que vão acabar. Desapareceu. Elas vão desaparecer. A malha social vai esgarçar, porque não vai ter mais. Cadê a União? Essa função é da União. É fundamental que a União seja chamada à responsabilidade. E isso tem que acontecer para ontem. O Congresso Nacional tinha que estar reunido permanentemente com isso, tinham que estar lá no Rio Grande do Sul. O Congresso Nacional está fazendo sessões lá. A Presidência da República tinha que ter gabinete de crise lá, não sair de lá, porque os comandos têm que acontecer com quem foi eleito para ser comandante. Porque senão fica, sabe, assim, cachorro com muito dono morre de fome, é o que está acontecendo lá. A gente sabe quem é a vítima, mas a gente não sabe quem é que vai resolver o problema. O governador, ele também deve estar ilhado, então ele precisa de ajuda federativa. Sim. A Força Nacional, a doutora Raquel certamente sabe, 90% dela é São Paulo, né? Que desloca para lá. Nacional no nome. Ela é mas quem paga a diária deles? Não, sim. É o governo pagar o governo federal. Exato, mas depende disso, né? Sim. Eles não têm um corpo de Força Nacional. A gente acha que tem. Não tem. A gente que é deslocado. São policiais de vários estados. Mas a imensa maioria é São Paulo. Sim. E é interessante que nós não temos também uma cultura, e daí quando a gente fala em instituições, algumas até já estão tendo um planejamento estratégico ou contenção de danos. E aqui eu não vou colocar a culpa necessariamente na então presidente à época, Dilma Rousseff. Saiu no Intercept que o relatório Brasil 40, inclusive encomendado por ela aos seus ministros, era um relatório para que ela pudesse ter noção dos cenários e alternativas para a contenção de danos relacionados às alterações climáticas. E esse relatório, ele alertou diversas catástrofes, inclusive mortes pelo excesso de calor, secas ainda mais no Nordeste, falta de água na região Sudeste e excesso de água, chuvas lá na região Sul. O resultado foi a troca da equipe do Ministério, a troca daqueles 30 estudiosos das melhores universidades e pesquisadores das universidades do Brasil e o engavetamento desse relatório Brasil 40. E os presidentes que assim sucederam também não tiveram o menor interesse em resgatar esse relatório, que ficou, sim, sigiloso, porque no ano seguinte, isso foi em 2014, o ano seguinte, 2015, na França, né? 2011. Acho que 2014, na França. Que seja muito tempo. Mas enfim, sim. 2014. Tempo Em 2015, 10 anos. Em 2015, na França, Dilma simplesmente apresentou um relatório distorcido, com informações omitidas, e nada foi feito daquilo que foi recomendado pelos pesquisadores, pelos estudiosos, por aqueles que alertavam a necessidade de previamente planejamento de contenção de danos, ou seja, vidas poderiam sim ter sido preservadas, sem contar que também temos notícias hoje que em 2018 o próprio governador do Rio Grande do Sul teve um posicionamento de afrouxamento à fiscalização no tocante a leis ambientais. Inclusive ele foi um interlocutor realmente muito ativo para que o código ali ambiental do Rio Grande do Sul tivesse uma visão muito mais branda em relação às barragens, né, com as construções de usinas, etc. Que não é uma exclusividade lá. Outros estados, o que a gente vê é essa correria imobiliária de você levantar espigões, está em todas as capitais, sim, né? Sim. E a gente está matando um monte de reserva florestal e etc., por conta dessa ganância de querer construir, de querer ganhar dinheiro. Sim, né? E infelizmente a gente vê consequências que, eu concordo com todos, poderiam ser
previstas poderiam ser evitadas. E a gente está falando de vidas. Mas é uma política Eu vou só nacional. Previstas chamar- até foram, né, doutora? Previstas até foram, mas foram emitidas. A gente pediu para uma voluntária, a Stephanie, que muito gentilmente está trabalhando aí como voluntária numa igreja para atender ao pessoal lá que está desabrigado, desalojado. E ela fez um vídeo para nós, nos orientando como fazer, a gente que quer doar roupas e sapatos, como fazer para ajudá-los nessa entrega mais eficiente. Vamos rodar? Oi pessoal do Linha de Frente, eu me chamo Stephanie Canês e estou como voluntária em Cachoeirinha, região metropolitana de Porto Alegre. Já é sabido que as grandes enchentes estão afetando a população gaúcha, então hoje eu vim falar sobre as boas práticas de como doar. Sobre as roupas, peço que por gentileza quando forem doar, doem as peças em boas condições de uso. Muitas vezes as pessoas que chegam nos abrigos, elas chegam muito necessitadas, então comecem a triagem de casa. Por quê? Porque isso ajuda a otimizar o tempo dos voluntários. Também, roupas de inverno são muito bem-vindas para agora. Começa a fazer frio no sul, então qualquer roupa de inverno é muito bem-vinda. Gente, sobre os sapatos, eu tô aqui com um exemplo nas minhas mãos. Eu peguei um par de calçados e juntei com as fitas e coloquei a enumeração nas laterais, como pode ver. Esse aqui é um sapato 42. Para quem não tiver fita em casa, a gente pede que amarre os cadarços e coloque a numeração do calçado nas sacolas. Se colocar os sapatos sem fitas ou sem estar amarrado o cadarço, corre risco dele chegar avulso e acabar se perdendo por conta das doações que estão chegando conforme o dia. Também, para quem for doar outros tipos de objeto, a gente pede que coloque a especificação na sacola para saber qual setor que vai. E para quem quer pegar e doar marmitas, coloquem a data e o horário. É recomendado que não doe na mesma sacola produtos de limpeza com roupas ou com comida, porque pode ocorrer dos produtos de limpeza vazarem e acabarem contaminando a comida e estragando as roupas. E por último, pedimos a doação de água potável. A água não está sendo fácil de encontrar nos mercados e muitas casas do Rio Grande do Sul estão sem. Então é um dos itens mais importantes. Lembrando que o envio dos correios é de graça em alguns estados, então consulte o seu. Eu agradeço pela visibilidade que estão dando pelo meu estado e agradeço de coração a todos que estão conosco. A gente vai passar por isso.